Olá, pessoal, tudo bem? Oi, Fernanda, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos aguardar o pessoal chegar por aqui para a gente começar. Oi, Vitor. Me dá um feedback aí, como sempre, do som, por favor. Olá, boa noite para o outro Vitor também que chegou aqui. Vi, você tá me ouvindo bem? Tá legal o som? Não tenho retorno aqui. Ah, que bom. Oi, Mayara. Boa noite, seja bem-vinda. Vamos só aguardar, tá? Pra gente começar. Hoje a nossa live vai ser com o Daniel. Ele vai falar com a gente sobre a fitoterapia, né? Sobre a área que ele atua. Deixa eu só ver aqui. Ah, obrigada, Vitor. Que bom. Só um minuto, pessoal. Deixa eu só arrumar aqui. Voltei. Boa noite. É Ian, né? Vamos aqui. Calma aí. Vamos só aguardar. Deixa eu só ver se o Daniel ele entrou aqui para eu poder enviar o convite. Eu acho que ele ainda não entrou aqui na nossa live. Deixa eu só... Mayara, arrasta o Daniel aí para a live. Coloca ele online aí com a gente. Deixa eu só... Oi, Gilson. Oi, Cris. Oi, Sá. Entrou aqui também. Boa noite, pessoal. Cris, você vai amar essa live hoje, viu? Em especial para nós que gostamos aí das nossas plantas, né? O poder da medicina. Aê, o Daniel chegou, vou convidar ele aqui para entrar com a gente. Só um minuto. Vamos lá. Já aceitei aqui, vamos ver. Aê! Deu certo, deixa eu ajeitar aqui. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Tudo Obrigado. bem? Tudo? Então tá joia. Passou o nervosismo? Não, Não, ainda não. né? Não. Daqui a pouco você se familiariza. Obrigada, viu, Daniel, por aceitar o nosso convite. Boa noite, Alessandro. O pessoal tá entrando aqui, né? Queria te agradecer agora, aproveitar o momento para te agradecer por se disponibilizar nessa 1 hora para trazer um pouco do teu conhecimento aqui pra gente. Eu sou suspeita, né? Porque eu amo a fitoterapia, toda essa parte das ervas, das plantas, né? Algo que me encanta muito. E eu tenho Bacana. certeza que vai ser um conteúdo que vai fazer a diferença para muita gente, viu? Ah, sim, vai Obrigada. sim. Gostaria que você se apresentasse. Hoje eu vou deixar a live por tua conta. Vou deixar você falar um pouquinho aqui sobre a tua forma de trabalho, trazer um pouco do teu conhecimento.
o que os seus pacientes normalmente procuram, né? Seus clientes também. Vai ser um bate-papo bem descontraído aqui, uma conversa, né? Para que a gente Bacana. consiga levar para o pessoal aquilo que eles precisam, tá bom? Pode se Legal. apresentar por aqui, é toda sua agora. Antes de tudo, gratidão por ter me chamado, viu, Nai? Imagina. É a primeira vez que eu faço esse tipo de videochamada, né? Ai, que honra! Mas, Primeira de muitas. amém. Eu vou falar um pouco de mim, então, né? Eu Isso, se sou, apresenta para o pessoal. bom, eu sou Daniel Andrade, minha formação é farmácia, mas eu escolhi uma linha mais integrativa. Então, eu tenho formações como iridologia, fitoterapia clínica, aromaterapia, cromoterapia, naturopatia, tudo relacionado à parte mais integrativa, que é o que eu gosto e é o que eu quis seguir, né? Eu vi como uma linha que acaba dando mais resultado e as pessoas se sentem mais acolhidas nesse tipo de abordagem, né? Com certeza. Com relação a fito, é, já tem mais de 15 anos que eu trabalho com fito. Então, eu trabalhava Olha atrás de só. balcão, depois veio a formação, aí eu escolhi a especialização. Então, com relação a fito, eu tenho um conhecimento até que bom, assim. Mas Sim, a minha alguns anos, linha, né? sim, a minha linha de trabalho, ela vai mais para, como é que eu vou explicar? Eu gosto de manter a tradição. Então, eu não ligo muito para padrões farmacêuticos. A erva só vai fazer efeito se ela tiver X marcadores, ou fitomarcadores e tal. Eu acredito muito numa coisa que você é especialista, que é na nossa energia, a energia das plantas, de Sim, tudo. Então, eu sim. respeito muito a forma, né? A forma de ser feita um chazinho. Eu O tenho casos preparo ali, também, né? sim, sim. E tem casos também de pacientes ou de colegas mesmo, de tomar um chá de melissa e o efeito ser melhor do que um diazepam, por exemplo. E aí ele até veio perguntar para mim uma vez se aquela erva que eu tinha vendido para ele tinha alguma coisa diferente. Porque ele tomou o É, tipo, o chá, que que você fez aqui que o negócio funcionou, né? eu achei Eu escuto muito engraçado. isso. O pessoal fala, olha, mas o que que é? Você é bruxa? O que que acontece? Aquela erva, aquela, né? Mas é muito bom, é incrível isso, Né? É né? muito bacana, porque o benzodiazepínico ele causa N contraindicações, que é o caso do diazepam. Um chazinho de melissa fez mais efeito para ele, por exemplo. Mas Se tem as vários pessoas se casos. abrissem, né? É, Sim, eu falo que é assim, Daniel, se as pessoas se abrissem, tem muito mito, né? Ainda ontem a gente conversou sobre isso na live com a Rose, né? Oi, Virgínia, o pessoal que está entrando aqui dando boa noite pra gente, João, Andréia. A gente conversou bastante sobre isso ontem também, que culturalmente está muito enraizada essa questão do remédio, né? Do uhum, medicamento, essa crença de que a gente tem que entrar com o medicamento. Se nós pararmos para pensar, o medicamento vem das plantas, né? sim, Das ervas. Lá atrás, aí, as nossas vós, bisavós, né? Da galera, se tratavam com as plantas. Não tinha essa infinidade de farmácia, de remédio, de medicamento que hoje tem, né? E dava certo. Todo mundo sim, sobreviveu, todo mundo, né? E até muito mais do que a gente, com mais qualidade de vida em alguns casos, né? sim, Então a gente tem que aproveitar isso. É um recurso e muito acessível. Eu, particularmente, quando alguém me fala, ah, eu vou entrar com um remédio para dormir, né? Eu tô com dificuldade para dormir. Não que eu acho, eu respeito algumas patologias que precisam do remédio, né? Por uma sim, questão hormonal, alguma coisa nesse sentido. uhum, Mas eu acho que o remédio, sempre como última alternativa, né? Esse tipo de exato. remédio. É a última alternativa. Quando Tenta outros chega, métodos. sim, quando chega no meu consultório já está com uma farmacologia muito alta. Por exemplo, já está em 3, 4 medicações para tentar controlar uma ansiedade ou melhorar o sono. Aí eu passo um floral, passo uma formulazinha com plantas e melhora.
Aí a pessoa, o problema é o desmame, né? Que aí tem que entrar É. junto com o psiquiatra, você não pode mexer na medicação, é complicado. Só que se essa pessoa, ela tivesse feito, por exemplo, a busca por alternativas antes, ela não estaria, né, nesse processo de... É uma dependência química, né? E acaba desenvolvendo outras patologias, né, Daniel? Me corrija se eu estiver errada, mas eu acompanho, assim, algumas pessoas que começam com um remédio para dormir. Fica extremamente dependente daquele remédio, né? E Isso, até com a crença também de que aquele remédio vai ser a solução, não só de fato o efeito que ele tem, né? Mas o exatamente. acreditar, que já entra naquela questão do efeito placebo, né? Que a gente acompanha muitas pesquisas, né? Então, junta o efeito sedativo ali do medicamento, mais essa questão do placebo ali, do acreditar também que vai dar certo. Isso começa a desencadear problemas gastros, né? Outras patologias, e aí você vai jogando remédio. Porque você tem que tomar o remedinho para o estômago, o remédio para isso, para aquilo, aí desregula a pressão. Aí você, aquele remédio para dormir já não está suprindo porque você está irritado, você está incomodado, te gera ansiedade, porque alguns remédios eles inibem a produção de determinados hormônios e vira aquele círculo. E aí, É quando o isso paciente mesmo. chega para a gente, eles já estão assim, com várias áreas afetadas, já começa a mexer com autoestima, porque envolve a questão do relacionamento também, em muitos casos. Sim, Eu percebo as mulheres, né, algumas pacientes que já passaram por mim, acabam se sentindo com a autoestima baixa. Por quê? Ganha peso, tem remédio que facilita esse ganho de peso, aí já não se olha mais do mesmo jeito que se olhava, mexe com a autoestima, sente muito sono, então já sente que não está dando atenção ali para o parceiro, ou se sente muito irritada. É complicado, por isso que eu sempre defendo métodos alternativos antes do remédio. Porque a sim. gente começa com um remédio e quando É, vê já está tomando 30, né? o problema principal, Nai, é que quando usa um fármaco desse, a produção, a liberação de neurotransmissores e hormônios é muito alta. Só que é tão alta que não tem tempo do corpo recapitar para em uma outra oportunidade ele usar aquela quantidade hormonal. Tá. Por isso que a gente vai trocando os fármacos, por isso que vai aumentando, por isso que vai causando dependência. Aí entra os problemas gástricos, os problemas renais, os problemas hepáticos e intestinais, principalmente intestinais. Intestino é complicado, né? Se ele usasse, por exemplo, uma erva de São João, uma melissa, a gente modularia a parte cerebral para o próprio cérebro ele recapitar da forma certa e produzir uma quantidade de neurotransmissores mais saudável. Então, chegar Ai, numa que legal. regulação. Só um exemplo, a gente comentou do diazepam. O chazinho de calêndula, ele vai no mesmo lugar que o diazepam vai, só que ele tira uma quantidade boa e natural para o nosso cérebro recapitar isso, que é na parte do GABA. Valeriana, mesma coisa. Só que, por falta de informação, por preconceito, porque muitos acham que fitoterápico não faz efeito. Mas não é que não faz efeito, é que a pessoa que está transmitindo isso, ela não fez da forma correta, ou não usou de uma marca boa, ou um fito de boa Ou qualidade, né? espera o resultado em 24 horas, né? É Exatamente. aquilo que eu falo, a pessoa às vezes tem a depressão, a ansiedade, já está com crise de pânico, e aí ela chega para uma sessão, né, de reiki, de uma terapia energética, um alinhamento, e ela acha que você tem que resolver todo Em esse uma problema sessão. dela em uma sessão, porque senão seu trabalho não vale. É mentira, aquilo que você faz não dá resultado, mas não aconteceu nada de diferente. A pessoa está dependente dos remédios e fazendo tratamentos há anos na medicina tradicional, e ela acha que nós que estamos aqui na medicina, nessa alternativa, né, na integrativa, nas terapias, que a gente vai resolver em 24 horas. Né? É muito Sim. comum isso com floral, né? O pessoal toma floral, primeira vez que tomou, eu sempre falo isso nas lives, toma o floral que o amigo indicou,
Porque para o amigo foi bom, aquele Exatamente. floralzinho, né? Ah, qual que você toma? Ah, eu tomo esse aqui, então vou tomar. Tomou, não deu resultado nenhum. Ah, floral não presta. Isso aí, ó, é mentira, né? Floral, o que que Acontece isso floral mesmo. faz? Eu vejo demais isso. Você também deve acompanhar, né? Sim, o... cada floral é para cada ser, né? A gente vai tratar Exato. um fluxo energético diferente de cada pessoa. Na verdade, você é especialista nisso, você entende até muito mais do que eu. A energia, Mas né? as energias em si. Tudo é energia, tudo vibra, né? Mas Exato. o que eles não entendem é que o que eles adquiriram hoje, o que está incomodando hoje, é o que eles fizeram de errado até aquele momento da vida deles. Não vai resolver em um dia, em um mês. Tratamento chega a durar 6 meses, né? Que é o tempo de ciclo Exato. de uma renovação celular, de a gente conseguir atingir um citoplasma e fazer com que o corpo libere toxinas. É bem demorado, mas a fitoterapia é fantástica para isso, né? É só você usar a dose correta, procurar um profissional e não ficar, por exemplo, para você, Nai, a camomila é muito bom, vamos colocar para ansiedade, né? Mas para o Daniel, já não vai ser tão bom para ansiedade, mas vai ser muito bom para o meu estômago, né? Então, cada planta combina com uma pessoa. Então, tem que sempre perguntar para o profissional qual é a planta que combina mais. Não ficar igual você comentou. Ah, esse floralzinho é muito bom, mas eu Funcionou tomei para e o não meu deu amigo. certo, né? Mas não vai dar certo porque não foi feito para você. Cada floral Exato. ele tem um RG, vamos colocar assim, um DNA específico, né? Exatamente isso. Nós somos únicos, né, Daniel? Eu defendo muito Exato. isso. Eu acho que a gente tem que parar de olhar para as outras pessoas ao nosso redor, porque assim, as nossas doenças, as nossas enfermidades, elas começam, geralmente a grande maioria, para não falar que todas, no nosso campo emocional, né? A gente desencadeia ali um desequilíbrio, aquilo vem. O nosso corpo, eu falo que a gente tem que mudar a nossa percepção de doença. Aquilo que está doendo, que está incomodando, não é de fato tão ruim. Na verdade, é seu corpo te dizendo que tem algo errado que você precisa corrigir. E aí, se você não corrigir, ele vai te chamar a atenção de outra forma. Então, assim, aquela Exato. dorzinha de cabeça que começou, ela não é uma dorzinha de cabeça aleatória, ela vem de algo, né? Aquela Uhum. dorzinha nas costas que te apareceu do nada, de onde que vem, né? Se você não olhar para isso e tomar ali um remedinho, não tiver esse cuidado, aquilo vai se espalhar, vai tomando proporções maiores, né? E às vezes isso pode desencadear doenças graves, como o câncer, por exemplo, dentre outras, são infinitas, né? Que já Uhum. existem comprovações da ligação com o nosso emocional. Eu gosto muito do tratamento com as ervas, com a fitoterapia, e eu sou suspeita porque como eu amo essa questão energética, a fitoenergia também, Aham. né? Que o Bruno Gimenez trouxe para a gente, as pesquisas e tudo mais. A gente consegue trabalhar o nosso corpo físico e o nosso campo vibracional e energético com as É ervas, fantástico. né? A gente pode fazer o uso delas e tratar não só a nossa enfermidade. A gente não trata só de fora para dentro e de dentro para fora, é um todo. Por isso que Exato. é importante a gente procurar um profissional. A fitoterapia, ela não é a minha área de especialização, né? Eu tenho cursado a fitoterapia, mas muito no comecinho. Mas aqui já está a dica de um excelente profissional, Daniel, que pode auxiliar no Instagram dele para quem não segue, pessoal. Tem muito conteúdo, foi isso que me chamou a atenção, tem muito conteúdo bom sobre a fitoterapia, né, de uma forma acessível, com uma linguagem legal ali, que a gente entende, né? Tudo que é muito técnico, as pessoas não têm paciência, né? Exato. Muito técnico, não tem paciência, eu não quero saber de tudo isso. Outro dia eu estava explicando para uma pessoa sobre os óleos essenciais. E aí ela me disse assim, mas eu quero resolver o problema, né? Não era nem para ela, era para uma outra pessoa, que Aham. era da família. Ela, mas eu quero resolver o problema dela, tal. E eu comecei a investigar o que essa pessoa tem, o que ela sente, por quê, né?
Você também sabe, né, a questão dos óleos essenciais. Eu fiz uma live aqui, o pessoal, não sei se todo mundo assistiu. A gente sempre explica, tem óleos que não são indicados para noite, para o dia, enfim. Depende daquilo que Uhum. você sente. E aí eu comecei a explicar para a pessoa, porque ela começou, ela tem isso, né? Eu falei, olha, então, existe esse, a gente pode fazer o blend, né? Ali um Aham. composto. Aí a resposta da pessoa foi assim, mas isso aí é muito complicado. Se eu for falar isso aí para a pessoa, ela não vai nem ter vontade de entender. Eu falei, olha, eu entendo, mas algumas coisas a gente precisa explicar. Não dá para eu passar para uma pessoa que não é quem vai fazer uso disso o que é indicado. Eu precisaria entrar em contato com a pessoa. Falei, porque senão fica muito vago. Não é porque. É bem isso que você disse, não é porque determinado óleo funcionou para um que vai funcionar para outro. O chá que Exatamente. funciona para a Nayara não funciona para o Daniel, porque o problema que acontece com a Nayara, que desenvolve essa ansiedade, não é o problema que acontece com o Daniel e desenvolve a ansiedade. Né? A Aham. gente vai lá na causa, não só no sintoma. Né? E Principalmente eu na gosto muito causa, né? das ervas por isso. E isso principalmente na causa. Porque senão não resolve, né? A gente fica Exato. só com a medicação ali e pronto. Só que nem todo mundo quer ir na causa, né, Daniel? Eu falo que Não. é aí que trava. Porque quando a gente vai na causa, a gente traz para nós, né, essa responsabilidade. Não, e fora que eu falo muito para os meus clientes que nós somos arquivos, né? Então, quando nós iniciamos eu falo, é o tratamento, mas é uma transformação. Então, quando Sim. iniciamos essa transformação, ele tem que ter em mente que o que ele sente agora vai sumir, só que uma coisa que ele sentia um pouco antes pode aparecer. E isso quer dizer que o nosso tratamento está surtindo efeito e ele está Funcionando. progredindo, né? E muita gente não Exato. entende isso. Mas eu cheguei a levar uma bronca de uma cliente, que no caso dela era o exemplo que a gente iniciou a live, que é o Uhum. de ter várias medicações, vários psicotrópicos diferentes para tratar uma mesma coisa e ela já estava aumentando dose. E aí começamos com florais, tinturas e os chazinhos. E um pouquinho de vitaminas, né? Na primeira semana, ela já largou a cetralina e começou a largar os outros. Só que aí começou isso que eu falei, da gente ser arquivo. Então sumiu a ansiedade Sim. dela e começou a aparecer sintomas que ela tinha da parte hepática, tontura, boca amarga, dorzinha de cabeça. E ela foi Uhum. reclamar comigo tal, e aí eu informei isso para ela. Ela abandonou o tratamento e ainda brigou comigo. Hein? Então tem gente que opta por isso, né? E a gente não pode Não tem fazer nada. como. Não É uma tem o que questão de fazer. escolha. Exato. Exatamente, Daniel. A Uhum. gente só pode ajudar, isso é algo que eu não vou te falar que eu aprendi, porque eu ainda estou escorregando e quase que todo dia. Mas é algo que eu tento, gente. Vontade eu tento. Tenho muita vontade de aprender e colocar isso assim bem, bem enraizado. A gente só consegue ajudar quem quer ajuda. E nem todo Exato. mundo que procura a gente quer ajuda. Eu percebo que muitas pessoas que me procuram, e às vezes algumas até ficam bravas comigo, né? Porque eu falo assim: olha, eu acho que você precisa fazer uma terapia com um psicólogo. Eu posso te ajudar aqui, mas isso aqui você vai precisar de uma outra alternativa. Porque tem muita gente que a gente percebe que aquela raiz não vai adiantar. A gente vai ajudar, a gente vai fazer o tratamento, mas é integrado, né? A gente tem que trabalhar junto. E aí, quando você fala para a pessoa que tem essas questões por trás, a pessoa já olha para você assim, tipo, mas eu tô fazendo com você, você não vai me ajudar, né? Não é bem assim, que é aquela a receita do bolo pronta, né? E nem todo Exatamente. mundo está aberto e disposto para poder cuidar dessa enfermidade, para buscar a causa disso. Às vezes a causa pode ser no convívio, né? Eu dou muito exemplo, que eu sou o meu maior exemplo de que as coisas funcionam, aquilo que eu trabalho hoje funciona, porque eu passei por tudo, né? E foi assim que eu fui chegando, né? E eu tinha muita sinusite, muita. Demais, Daniel. Aham. Parecia que ia descolar, assim, olha, eu abaixava a cabeça, a impressão que eu tinha Aquele é que essa peso, zona né? T
que ela ia cair, assim. Eu falava, Aham. Senhor, não é possível. E muitas pessoas me falavam assim, Nai, você vai ter que fazer cirurgia, você vai ter que fazer não sei o quê, porque aí todo mundo chega, é pior, né? Vai te tacando areia. Você já tá Aham. ruim, as pessoas estão te deixando pior. E eu fui tomando muito medicamento. E chegou num ponto que eu tomava o próprio medicamento para sinusite. E aquilo começou a me incomodar, porque eu falei, gente, que vai ser de mim agora que eu tô fazendo isso? E olha o tanto de remédio que eu tô tomando a cada 8 horas, a cada 6. E acabavam as caixas e comprava mais, aí dava dor de estômago, enfim, vira aquela bola de Sim. neve e a sinusite continuando. E aí a gente aprende, às vezes, ou por amor ou por dor. Eu sempre escolho a dor. E, e aí eu comecei a pesquisar sobre isso. No primeiro momento, quando uma Hum. terapeuta me disse de onde poderia vir a causa da minha sinusite, eu olhei para ela assim com um pouquinho de cara feia. Falei, isso aí não tem sentido, né? Falei, não. Só que eu comecei a ver que aquilo que eu achava que tinha sentido também não estava resolvendo. E eu sentia muitas dores. E eu já tomava os remédios de sinusite, com remédio de enxaqueca, com remédio do estômago, e dava azia, e juntava ansiedade, todo aquele círculo, É um né? ciclo, né? Exato, e vai fazendo muito mal pra gente, né, Daniel? E aí, quando eu me abri para essa possibilidade, né, para coisa holística, né, o olhar o todo, entender como funciona, junto com o Reiki, que aí eu entrei com o tratamento, entrei de cabeça mesmo, Reiki, as terapias alternativas, essa questão das ervas. E olha, eu vou te falar que isso, Daniel, faz um ano e um pouquinho que já aconteceu comigo e eu acho que assim, remédio para sinusite eu tomei uma vez. Mas uma vez assim, o comprimidinho aquela uma vez, não foi uma vez uma caixa. Foi uma vez porque eu falei, eu não vou dar conta de resolver isso agora, então agora eu preciso Aham. medicar para resolver. Então eu falo que existe. Hoje, quando as pessoas reclamam muito comigo, né? Essa minha sinusite, vou morrer assim. Eu falo, né? Essa sinusite aí a gente sabe que tem outra coisa por Tem. trás, né? É Tem como muito trabalhar emocional. isso. Exato, exato. A sinusite, para quem não sabe aqui, né? Eu sempre costumo dizer, ela está muito ligada com a convivência de pessoas que pensam muito diferente de você. De uma forma bem resumida, é muito mais amplo que isso. Mas é aquela convivência com pessoas muito difíceis, né? Que pensam muito diferente de você. Então você fica naquele embate, né? Você não se sente com poder para bater muito de frente ali com a pessoa. E essa convivência, ela vai te gerando esses sintomas que começam lá no seu emocional e desencadeiam. E quando ela me disse isso, eu falei, gente, não tem nada a ver comigo, né? Eu incomodada, imagina, tem ninguém. Mas é algo que a gente começa a mudar, né? A nossa visão, o nosso Sim. olhar para o todo, né? Eu também tinha sinusite também. No meu caso, Ah tem lá, 10 anos já. olha 10 anos só que sem sinusite. maravilha. E é com plantinhas também. Plantinhas com controle do nosso fluxo energético, né? Exato. Saber dormir bem, meditar, tudo isso é saúde. A gente, como a gente indica sempre, né, assim como você também, a gente não indica uma coisa só. A gente trabalha com várias alternativas, né? Até falei ontem Exatamente. na live com a Rose, que está aqui, viu, Rose? Beijo. A Rose fez uma pergunta, já já eu te passo. Nós trabalhamos com várias opções, né? A gente tem sempre aquele nosso queridinho, né? Aquele que a gente ama de paixão, É mas o. existem outras ferramentas. O meu queridinho é o Reiki, né? Por Aham. enquanto, exceto se daqui a um tempo eu me apaixonar por outra prática, assim, gosto de todas. Mas o Reiki, para mim, ele é o meu xodó, né? Foi quem me trouxe para esse mundo. E é muito legal isso, Daniel, porque eu vejo que eu era a rainha dos ites, né? Era Aham. rinite, sinusite, labirintite, tudo esses ites, todas essas inflamações, eu Aham. tinha muito isso em mim. Hoje eu moro com três gatos, né? E não tenho minha rinite atacada, né? Claro, o pelinho entrou no seu nariz, vai te causar um Aí não tem desconforto, como, né? ninguém tá imune. Não tem como, pegou o gatinho aqui, não tem jeito. Mas
eu tinha uma rinite assim terrível de cortina, Aham. tapete, tudo, né? E eu consegui tratar isso sem o uso do medicamento, sabe? Eu acredito. É, a minha ansiedade, eu me recusei, eu cheguei num nível, eu tive uma crise muito severa de ansiedade. Quem me conhece há muitos anos sabe disso. E quando eu cheguei no ápice, assim, já estava bem crítico mesmo, muito crítico. Na E eu transformação. precisava, entrar com medicamento. E o médico me falou, olha, vamos entrar com calmante, nananana, nananana. E eu falei, não, não vou. Não vou. E aí foi quando a minha ficha caiu, porque eu falei, se eu fizer isso comigo, na época eu tinha 25 anos. Eu falei, se eu fizer isso comigo com 25 anos, como que eu vou estar daqui 10 anos? Exatamente. Não é justo, né, fazer isso. E foi quando eu comecei a procurar e pesquisar. Então, eu falo que vale a pena a gente entrar, procurar um bom profissional. As pessoas não precisam se tornar terapeutas, como a gente se tornou, mas buscar as alternativas que nós podemos oferecer. Ter o Eu acho que conhecimento, pelo isso é menos importante. básico, né, do que a Exato. gente faz, né? E sem o O- preconceito, né? Exato, porque na cabeça do povo o reiki é só colocar a mão. Mas no dia que a Faz um pessoa. benzimento. Exatamente. No dia que a pessoa deitar numa maca, na sua, por exemplo, e sentir a energia, nunca mais O vai querer. reiki, né? Nunca mais vai Eu, querer eu fazer outra gosto coisa. muito assim que a primeira sessão de reiki que a pessoa faz comigo, geralmente eu demoro o dobro do que eu demoro normalmente. Por quê? Eu gosto de fazer com que a pessoa perceba a diferença da energia. Então a pessoa Aham, geralmente ela chega tensa porque ela não imagina o que vai ser, ela passa mil coisas na cabeça da pessoa, né? aham. Então eu gosto de praticar ali uma meditaçãozinha, uma respiração. E é muito engraçada a reação das pessoas, né, Daniel? Porque a energia a gente sente, né? E Sim. aí a pessoa, nossa, eu tô sentindo isso mesmo e tal. Aí eu paro, falei agora, olha, observa, né? Entre as mãos, né? Olha, coloca a sua mão entre a minha mão e o seu Isso é muito corpo. legal. Agora coloca a mão em outra parte, você consegue perceber, né? E é incrível. E cada vez que eu passo por uma experiência dessa, eu fico mais apaixonada pelo reiki, né? Não, é bacana Eu demais. não sei se a Sá e o Regis estão aqui, eu vi que tinha entrado, né, a Sá. São amigos que eu falo que eles foram assim, além de mim, depois de mim. A É. prova de que o reiki existe na minha vida foram eles, né? Eles não acreditavam no reiki, assim como eu também não acreditei no passado. Aham. E quando eles precisaram, por uma questão de saúde, né? Na época eles estavam com Covid e eu fiz o reiki à distância para eles. E funciona muito à distância. E eles Aham. sabem. E é muito engraçado que, assim, como eles são meus amigos, hoje, quando eles precisam, eles me pedem, né, Nai, envia reiki pra gente. E muitas das vezes eu não aviso, falo, mais tarde eu vou enviar. E a gente Uhum. não combina um horário, né? E eu mando. E eles sentem essa energia, eles já estão conectados, então dorme melhor, né? Acalma a ansiedade. Isso é muito bom. Muito bom. Demais. E isso a gente sente com as plantas também. Eu falo que se a gente pudesse trazer a fitoterapia e a fitoenergia, né, que é a parte vibracional, o campo vibracional aí das plantas, para a nossa vida, eu não tenho medo de errar em dizer que a gente melhoraria no mínimo aí, ó, chutando 80% a nossa qualidade de vida. Até mais, viu? 90%. Exato. Eu não tenho medo de errar, porque é algo que a gente constata diariamente, né? Não, o Não só com pessoal os não nossos sabe o poder que pacientes. eles têm nas mãos, né? O Exato, exato. A foco. Rose disse isso ontem na nossa live. Exatamente. Tá tudo aqui, ó, que a gente precisa. Exatamente. Com Eu costumo certeza. aplicar o reiki antes de começar os atendimentos. Então, eu gosto de purificar o local. Já teve O paciente ambiente. de relaxar de um jeito, de quase dormir na minha frente. Eu já Dormir, tive praticamente. paciente que dormiu. E não foi um só, foram vários. Então eu sempre digo, olha, se você dormir, tá tudo bem, não assusta, tá? Só dorme. Te acordo quando terminar. Que é muito É muito comum bom. isso. É muito bom. É E fora bem os gostoso. resultados, né? Os resultados com. Como é que eu posso dizer? Você pegando a farmacologia tradicional,
né? O que a pessoa está usando, e você usando poucas coisas de algumas plantas. Por exemplo, eu gosto de indicar de 5 a 6 plantas apenas. Porque aí eu gosto, igual o nosso padrão que é tratar a causa, então eu começo pelo fígado, aí promovo uma Uhum. limpeza, aí melhoro as funções renais, para depois chegar no que a pessoa está sentindo, né? Então, assim, com essas ervas, o efeito é muito superior do que a farmacologia que a pessoa está usando. Claro que tem caso que ela vai ter que usar a farmacologia, não tem como, que é Exato. crônico, né? Porque ela Sim. veio tarde. Só que o que a gente consegue de tirar de coisas extras, né? Regular níveis de taurina. Por exemplo, eu tratei um diabético, só que nesse caso ele já estava bagunçado já. Nem no médico ele estava indo mais. Então ele estava tomando 3 insulinas dia, né? Com as plantas, ele passou a tomar apenas uma, né? E as estatinas, ele acabou não tomando mais estatina. Mas ele era dependente, era insulino dependente. Que o pâncreas dele Olha só. acabou perdendo um pouquinho das funções, né? Detona, né? Nós temos alguns órgãos, né, Daniel? Acho que você pode falar com mais propriedade do que eu sobre isso. O que me preocupa muito é que algumas enfermidades elas são silenciosas, Uhum. extremamente silenciosas. Nós temos órgãos que quando eles manifestam algum problema, é porque o problema já está numa proporção muito grande e muitas vezes irreversível. Uhum. Isso me preocupa bastante, até falei sobre isso essa semana, porque é diferente de algumas coisas, por exemplo, a nossa cabeça, você sente a dor de cabeça ali, tá acontecendo alguma coisa, ela te dá um indício, né? O rim, às vezes, você sente um incômodo, uma dorzinha, pode ser uma pedra no rim, né? Uma dor Alguma coisa lombar. assim. Exato, não tomou água, não se hidratou, né? Mas algo que me preocupa e que eu acho que é extremamente sério é o nosso intestino, que é o Isso. nosso segundo cérebro, né? E o nosso intestino, ele geralmente é silencioso, Uhum. muito É, silencioso. E a gente a- não cuida dele da forma correta. e quando ele aparece alguma coisa, ele fica bem barulhento, né? Fica aquele. É extremo. A, o, Exato. a maioria dos problemas que eu pego de ansiedade combina com o intestino. Porque quando eu olho a íris da pessoa, eu vejo a intoxicação, certo? Aí ali eu tô vendo que a intoxicação é por alimento ou por medicação, que a coloração é muito próxima dos dois, né? Olha que Quando eu legal. vou começar a conversar e fazer o diálogo padrão para chegar no intestino, aí eu vejo que o intestino não está funcionando. Aí quando a gente entra no probiótico, dá uma limpada tal, a pessoa volta, sem eu ter passado nada para insônia, por exemplo, a pessoa volta falando que está dormindo melhor, está menos ansiosa, tem menos dores no corpo, né? Porque o intestino ele é essencial para E tudo. é Mas muito é igual você falou, comum é as muito pessoas. silencioso. E as pessoas eu percebo, não que seja necessariamente um padrão, mas é algo que eu percebo com frequência. As pessoas que têm muito problema de ansiedade, geralmente têm um problema no intestino, Aham. Uma que irritação, uma acaba inflamação. ligando isso a alguma coisa, ou uma inflamação, ou ali uma algo que já está quase crônico, né? Sim, Tem uma ligação muito do nosso intestino com o nosso emocional. Na verdade, o intestino é o nosso segundo sim. cérebro, né? Então, Se tá tiver ligado com preso, tudo, né? se ele estiver preso, ele vai dar raiva e tensão. Se ele estiver solto, ansiedade, euforia. E por aí vai, né? O intestino ele manda em praticamente tudo, né? Se a gente conseguir Exato. fazer uma regulação intestinal boa, probióticos de boa qualidade, alimentação de boa qualidade também, evitar de abrir coisas, evitar de comer embutidos, e dormir melhor também, né? Afinal, que se tratou o intestino bem, você acaba dormindo bem, né? Com certeza. É uma paz de espírito, né? Sim. Deixa eu só colocar aqui para você, Daniel. O pessoal está interagindo bastante. Eu acabei não passando para você, para a gente ir respondendo aqui. Galera, se ficar alguém para trás, manda aqui de volta, tá? Porque é muito comentário, às vezes a gente não consegue acompanhar.
Deixa eu só vendo aqui para eu ir te passando, Daniel. Tá, Pra porque eu gente não sei mexer tentar nisso tirar um não. pouquinho, tentar tirar um pouquinho a dúvida aqui do pessoal, que fica, né, muita... Deixa eu voltar aqui. Deixa eu pegar. Eu tinha visto aqui que o Juliano também tinha feito um comentário legal. É que é muita gente aqui, peraí. A Virgínia pediu uma dica que possa usar em casa nesse tempo de isolamento, algo que ajude no modo geral, né? Deixa eu só te passando aqui o restante, ó. A Helena colocou o comentário que o Daniel ajudou na dor da lesão no periforme após uma queda, né, dela própria, A tia com chá de Helena. arnica, unha de gato, moringa, dente de leão, que legal. Muito bom, E no caso bacana. dela, ela estava usando vários fármacos para dor e nenhum estava surtindo efeito. Com Olha essa só. mistura, ela amanheceu sem dor. Ai, que bom. Olha que coisa boa. Eu falo que não tem nada melhor do que a gente não sentir dor, né? A dor é algo que incomoda demais. A Andrea colocou aqui que você está ajudando ela, curando, né, o problema de garganta da filha dela. Nossa, Que André é um legal amor. isso também. A Kelly colocou aqui, orgulho de você. A Rose mandou pra gente, parabéns aqui pela live. Legal, o pessoal interagindo. A Virgínia, né, fez uma observação. A Virgínia, ela também é terapeuta e vai estar com a gente aqui. A gente vai combinar uma live aqui para fazer um bate-papo também. Ela fez uma observação que é bem legal, que nem todos estão preparados para passar pela catarse, né, que a gente Verdade. acompanha. É algo muito, muito real. Que Sim. ela colocou, a Kelly, né, eu estou desmamando hoje dos remédios e não uso mais as tarjas pretas. Que Nossa, que maravilha, que legal. coisa boa. Nossa, Muito bom. A Kelly é a pessoa que eu mais torcia para acontecer isso. Ai, que delícia, que deu certo, né? Deixa eu ver se ficou mais alguma perguntinha aqui, algum comentário. A Ju colocou: Oi, Ju, que bom que você está aqui com a gente. As pessoas ficam robotizadas, acho que esses remédios é para ficarem funcionais pelo sistema, né? Algo que torna eles dependentes, né? É um ciclo. Na verdade, Exato. eu sou farmacêutico e tal, mas a indústria farmacêutica ela é muito poderosa. Então, o fármaco, ele costuma ter uma contraindicação que combine com outro fármaco da empresa que combate essa contraindicação. Que no futuro causa uma outra contraindicação que combine com outro fármaco. Então, aquele ciclo que você comentou da parte emocional, eu colocaria aí, que foi o que aconteceu com a Kelinha. A Kelly é uma pessoa maravilhosa, mas acabou acontecendo com ela. Você entra num ciclo que chega a 15, 12, 10 comprimidinhos diferentes. Igual você comentou, um de 8 em 8, outro de 12 em 12, um de manhã, outro à noite, um para levantar. Se a pessoa conseguisse ter o conhecimento antes, o mundo Evitaria estaria muito muito disso, melhor. né? Com Com certeza. certeza. Ó, o Julian, ai, que bom, Ju, está aqui também. Ele colocou que o chá de valeriana, a raiz mesmo, é ótimo para acalmar. Eu acho que você Sim. comentou sobre isso, né? A Gil, ô Gil, gratidão, tá aqui na nossa live, a Gil psicóloga. Ela colocou que é muito real mesmo, que faz tratamento apenas homeopático para tudo, até quando ela tem Ótimo. dor de garganta. Nossa, que bom, Gil. Maravilha. Eu sou adepta, né, gente? Vamos, o que nós pudermos tirar aqui dos medicamentos, vamos tirar. Existem alternativas, né? Basta que a gente se permita. A Kelly colocou isso mesmo, tomava 18 fármacos, Nossa, nem sabia que era 18. olha isso. De- A Lucinara colocou aqui pra gente, Daniel, sugestão para síndrome inflamatória pós-Covid, dores no corpo. Ó, Nossa, uma dica boa é a unha de gato peruana, mas as cascas dela, tá? O nome científico é Uncaria tomentosa. A composição natural dela, dos fitoativos dela, vai agir nessa síndrome que a pessoa está sentindo, tem ação antiviral.
age nesse momento de convalescência, que a pessoa está tendo uma melhora, uma certa modulação dos glóbulos brancos e dos defensores, né? Mas eu acho legal também unir a isso o açafrão com a pimenta do reino. Então, pode usar um pouquinho de Olha, açafrão com pimenta do reino, vai aumentar, por conta da curcumina, vai aumentar o efeito anti-inflamatório, aumentar a imunidade, combater as células que estão em desequilíbrio nesse momento, e a unha anti-gato faz a modulação de toda a guerra que o corpo dela teve contra o Covid, né? Então seria a cúrcuma longa com pimenta, junto com a casca de unha de gato. Faz um chazinho, toma um copo de manhã e um copo à noite. olha que maravilha, gente. Tudo tão acessível aqui, né? Oi, Nicole, tudo bem? Mandou um oi aqui pra gente. Jane, né, colocou aqui pra gente. Meu filho de 11 anos toma vários remédios controlados. Desde remédio para hiperativo a bomba para asma. Ai, que complicado, né? 11 anos, bem jovem, né? Nesse caso depende muito da alimentação também, aí entra o Nutri Sim. junto, mas também Troca uma envolve ideia, né, aqui emoções. com isso. De repente chama o Daniel no privado, manda um direct, né? É difícil pra gente falar qualquer coisa aqui sem analisar o quadro dele, né? Entender Porque tem as emoções causas, junto, né? o que tem por trás disso, né? Não dá pra gente entrar e se aprofundar nisso, mas caso você não siga o Daniel, segue ele, manda um direct direto lá para que ele possa te orientar, te ajudar. Deixa eu ver aqui. A Kelly colocou que agora ela precisa de ajuda para dormir. Quer deixar o Zolpidem e ajuda para dormir. E a Gilmara colocou aqui que amou a dica do óleo essencial na afta, que ela viu no feed, que ela usou e aliviou muito, né? Ah, Que bom, bacana. que ótimo. Deixa eu ver aqui, muito obrigada. A Lucinara colocou hoje a cúrcuma com a pimenta, torcer pela recuperação. Ela começou hoje, né, a utilizar. Ah, que E legal. a Virgínia fez uma pergunta se tem alguma dica para ajudar a aumentar a imunidade. Para aumentar a imunidade, além da alimentação, do intestino que a gente falou, né? Mas as principais plantas para aumentar a imunidade são duas, eu gosto de indicar duas, que é a equinácea, a angustifolia, a unha de gato, que eu acabei de comentar agora, e, complementando isso, água com limão de manhã com 30 gotas de própolis verde. Além de aumentar a imunidade, combate, ele age como antimicrobiano, antiviral, anticâncer, e vai deixar o organismo mais forte, né? Olha, que bacana. Dica. Depois o pessoal vai ter que entrar lá, essa live fica salva, tá? No IGTV. Entra na live, vai anotando as dicas, porque olha, tá recheada aqui de dica bacana, né? A Rose colocou aqui pra gente, Daniel, algo que eu já ia pedir, né? Já ia te perguntar se você faz o atendimento online. Online eu não faço, pelo simples motivo. Eu uso a íris como diagnóstico, eu uso a língua, eu uso o pulso, e eu fico olhando do jeito que você vem até mim antes de entrar na minha sala. Olha Então, no só, online, eu não me sinto bem em atender, sem conseguir ver tudo isso, né? que E bacana. então, por isso que eu não faço o atendimento online. Mas qualquer dúvida e qualquer coisa que precisar, é só mandar no direct que eu vou responder. As dicas, né, vai passar para o pessoal, com certeza. Mas esse atendimento mais profundo, né, requer aí o contato mesmo, né? Sim. Contato pessoal. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Deixa eu ver. Aqui, Sweet Dream Casa colocou que já diziam os antigos que todas essas ervas são para melhorar a imunidade. Perfeito, né? Realmente, o pessoal lá já colocava aqui pra gente. A Nicole colocou que precisa de ajuda para dormir. A Nicole é uma pessoa bem ansiosa, né? Então aí Hum, dica de algo, algum chazinho aí para
dormir com a ansiedade? No caso da Nicole, se ela é bem ansiosa e essa ansiedade está evoluindo para a noite também, então é por excesso de pensamentos, né? Então, no caso dela, é legal ela usar um olhinho de hortelã no meio da tarde, por exemplo, para tentar dar uma diminuída aí no excesso de pensamentos. Não tomar café, nada que seja energético, nada que aumente, que dê estímulo, como açúcar. Açúcar, tá? Não frutose ou açúcar de frutas. Mas uma dica boa é você tomar o chá de capim-cidreira junto com a melissa. Faz um chá, toma 3 copos ao dia. À noite, você pode tomar um chazinho de valeriano um pouco mais concentrado 2 horas antes de você deitar. Por que 2 horas antes? Quando você tomar esse chazinho, ele vai estimular a produção de hormônios de prazer, hormônios de felicidade, depois vem o hormônio de relaxamento. Então, primeiro ele dá uma ativada e depois ele vai te relaxar. Aí, deu essas 2 horas, você deita. Tudo desligado, sem nada que tire sua atenção, ouvidinho Nada de tampado, olhinho fechado. WhatsApp, Isso, televisão ligada, WhatsApp, nada disso, sem estímulos, né? exatamente. Que legal. Ah, Daniel, uma pergunta que me pediram para passar aqui para você também, que eu acho que é legal a gente trazer. Olha como a hora passa rápido, viu só? Já estamos quase caminhando para a nossa parte 2 aqui da live. Para você falar um pouquinho para a gente sobre os chás, porque assim, muita gente toma o chá, aquele de caixinha, né, que compra no mercado, sachêzinho. Certo. Não tem o hábito de usar o chá de camomila, de hortelã, os principais ali que a gente consegue encontrar, de laranja, né, de limão, gengibre. Não toma ele natural. Vem aquele sachêzinho e tal, as marquinhas famosas, né? O que você fala sobre isso? Assim, qual o seu ponto de vista sobre esse tipo de chá? Se ele vai realmente ter algum benefício ou é algo muito Então, vago, né? Uma esses que água com têm sabor. aromas e são mais industrializados ainda, é só um nome industrializado e ele acaba sendo processado também, né? Então ele é micronizado, depois ele é adicionado no sachêzinho e você coloca na água quente. Na verdade, você está dando só um sabor. Vai ter algum efeito? Depende. Por exemplo, você colocou a energia ali na aguinha e no chazinho. Aí ele vai ter um efeito. Tu não fez isso, ele não vai ter um efeito como você usar a planta. Quando você usa a planta, então as células vegetais ali estão preservadas. Aí o que tu vai fazer? Tu vai colocar na água, tu vai ferver e colocar energia, né? Então tu vai mexer um pouquinho e deixar fervendo ali. Esse é o chá que eu faço. Porque quando tu faz um chá fervendo, claro que não plantas que têm óleos essenciais, né? Como flores. Mas aí tem uma dica também para você usar nessa mistura as flores também. Então a planta in natura ela é muito melhor por conta disso. Está preservado a célula vegetal e os ativos dentro dela. Então quando você faz um chá da folha, você vai ter muito mais efeito do que um sachê. É só você pegar o sachê, colocar o sachê de chá verde e pegar uma colher de chá verde e colocar numa outra xícara e fazer os dois. A diferença de sabor é a diferença de ativo que tem ali dentro também, né? Mas assim, você fez o sachê, você misturou, você vai soltar também mais ativos nesse chá também, tá? Por quê? Quando você coloca o sachê, aquele pozinho ele colaba. No meio daquele pozinho, não interage com a água, só em volta. Então, se você só coloca o sachê, ainda é mais fraco ainda. Você tem que sempre agitar. E quando você usa a planta que tem cheirinho, que tem óleo essencial, então você fecha a tampa. Eu gosto de ferver por 3 a 5 minutos. Então eu fecho a tampa, deixo ferver junto. Se tiver planta aromática ali, depois de pronto, eu vou usar a tampa, colocar um pouco do chá na tampa, girar um pouquinho e devolver aquela água para dentro do recipiente. Então eu vou coar e tomar. Que aí eu acabo tendo os óleos essenciais que ficaram na tampa da panela, né? Que legal, uma ótima dica. E é isso, a planta in natura é muito melhor do que o sachê.
Aproveitando aqui, Daniel, deixa eu só ver, nós estamos com 54 minutos aqui, ó. A Rose havia pedido, ali para cima, já me perdi, algo para serotonina. E o Vitor agora pediu para você indicar um chá ou algo, né, da Fito para ajudar na produção de melatonina. Então, serotonina para Rose e melatonina para o Vitor. Se você tiver alguma dica. Tá. Nesse caso, eles podem usar o chá de... Eles podem fazer um mix. Camomila, calêndula, a Europium nobis, que a Europium nobis a gente conhece pelos os fins proteicos dela e pelas vitaminas que ela tem. Só que no fundo disso, ela tem o triptofano, né? Que quando interage com o nosso intestino, vira o 5-HTP. Aí esse 5-HTP que vai fazer a cascata desses hormônios que eles querem. Então, claro que auxiliando. Então vamos lá, Europium nobis, melissa, camomila e coloca um maracujá junto. Aí você vai ter o efeito desses 4 componentes aí. Da cascata todinha. Tanto para serotonina quanto para que o Vitor pediu, né? Acho que foi, exatamente. Serotonina e a melatonina. E melatonina. É que vem um, depois vem o outro. Então, vai ter o momento do Vitor, vai ter o momento da outra questão. Rose. Mas a vantagem do chazinho é isso, tá? O chazinho, ele nunca tem só uma função. Então, um chá, ele chega a ter 12 marcadores. Cada marcador ele vai fazer uma função e ele vai ativar alguma coisa, né, no seu corpo. A camomila, por exemplo, ela vai tratar problemas de estômago, problemas de ansiedade, problemas de insônia, problemas intestinais, problemas na pele, problemas no cabelo. E por aí vai. Que legal, que bacana. Daniel, eu vou só te passar aqui uma questão para que a gente não esqueça. Aí eu vou pedir para todo mundo que está aqui com a gente voltar para a nossa parte 2 da live, que aí eu vou encerrar ela para a gente não correr o risco de perder esse conteúdo, né? Vou deixar salvo no IGTV. Aqui eu vi que a Leve.mente, né, fez o comentário que ela vai precisar sair, mas ela quer assistir depois. Se Deus permitir, vai ficar aqui no meu IGTV. Então eu vou sair para salvar, a gente já volta para fazer a parte 2 e tirar mais dúvidas de vocês. Só vou deixar uma questão antes, a gente já volta para responder ela para eu não me esquecer. Que é sobre as ervas que a gente compra para fazer o chá, aquelas ervas desidratadas, né? O que a gente perde em utilizar a erva desidratada para fazer o chá, que ela vem no pacotinho, embalada ali, a gente compra no supermercado, e a erva fresca, porque nem sempre a gente tem acesso à erva fresca, né? Qual seria a diferença do resultado para o nosso corpo nesses 2 tipos de ervas? Aí eu já vou pedir para quem quiser acompanhar a resposta entrar na nossa parte 2. 1 minutinho só, galera, só para dar tempo de salvar no IGTV e eu já volto ao vivo e já faço convite. Combinado? Combinado. Combinado então, Daniel? Já volto aqui ao vivo e já chamo todo mundo. Até daqui a pouco, pessoal. Voltem para a live parte 2, hein? Até já!